Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CMA PUC-Rio na Prática. Eu me chamo Samantha Pelágio, sou professora coordenadora da Câmara Extrajudicial de Métodos Autocompositivos SEMA, da PUC-Rio, que traz em seu bojo o Grupo Interdisciplinar de Mediação de Conflitos GIMEC, dedicado à prática real, o Grupo Acadêmico de Estudos em Mediação e Negociação Empresarial GAEMNE, dedicado a simulações voltadas a competições universitárias, e o Centro de Métodos Autocompositivos CMA, responsável por esse projeto e outros tantos. Neste episódio, teremos o prazer e a honra de contar com a participação da professora Marcela Figueiredo sobre o tema Assessoria Jurídica na audiência do CPC 334. Marcela é doutoranda e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, advogada atuante nas áreas do direito das famílias e das sucessões, associada ao Antunes Mota Mendonça Advogados, capacitada em práticas colaborativas pelo Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, mediadora certificada pelo Instituto Mediare, professora da pós-graduação e de cursos de extensão da PUC-Rio e da FESUDEPERJ, dentre outras tantas inserções. Marcela, seja muito, muito bem-vinda. Agradecemos muito por você ter aceito o nosso convite. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Samantha, que é uma profissional que eu admiro muito, né? Além de ser uma grande amiga, nós já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas, de estarmos juntas em muitas ocasiões, né? Ligadas aí à mediação. Samantha foi minha professora também no Mediare, quando eu tive a oportunidade de me capacitar em mediação. Então, para mim, além de ser uma honra, assim, é um prazer incrível. Então, estou aqui à disposição para essa conversa. Prazer totalmente recíproco, Marcela. Muitas inserções, muitas parcerias, coordenamos Sim, livros juntas, fomos verdade. presidente e vice-presidente da comissão de mediação juntas. Muito, muito bom ter você comigo, com todos nós, nesse nosso episódio. Bom, vamos às nossas questões, Marcela. Eu queria começar perguntando para você qual teria sido, do seu ponto de vista, a intenção do legislador processual ao prever a audiência de mediação ou conciliação como etapa obrigatória do procedimento comum. Pois então, essa pergunta, ela nos remete a algumas questões que precisamos aqui, né, colocar, né? Primeiro, no que diz respeito ao termo utilizado pela lei, né, que é audiência. Será que estaríamos mesmo diante de uma audiência, né, ou de uma sessão, de uma reunião de mediação? Né? Porque, naturalmente, quando o CPC ele utiliza desse termo, ele traz também uma outra questão, né, que diz respeito à inserção da mediação como uma fase do processo. Né? Então, assim, a gente pergunta em que medida, ao colocar a mediação como uma fase do processo, ela não se contaminaria pelas formalidades desse processo, né? Uma vez que sabemos que a mediação é um procedimento informal. Né? Então, será que... claro, estou falando aqui de mediação judicial, né? Então, será que quando ela se torna uma fase do processo, ela acaba, de certa forma, se desvirtuando? Né? Então, esse é um primeiro questionamento. Né? Em que medida a mediação judicial ela se contamina, né, pela formalidade que é esperada do processo judicial? Né? Por outro lado, a gente tem a questão da obrigatoriedade. Né? Então, quando o CPC ele traz que a mediação é obrigatória, isso também seria, talvez, um desvirtuamento de um dos seus princípios, né? Que é o da voluntariedade. Então, será que as partes deveriam ser obrigadas a estar em mediação? Mas, por outro lado, a gente pode entender, e esse é o entendimento que eu tenho, né, de que essa obrigatoriedade se dá para a primeira reunião de mediação. Né? Por quê? E por que o legislador teria trazido essa obrigatoriedade?
né, para exatamente fomentar a cultura da mediação. Então, para que a parte possa, de forma consciente, dizer que não quer estar em mediação, ela precisa entender o que é mediação, né? E muitas vezes ela não sabe o que é mediação. Então, esse primeiro momento, essa primeira reunião designada, seria para que as partes tomassem conhecimento do procedimento e pensassem, junto com seus advogados e mediadores, se aquele espaço é o adequado para resolver o seu conflito. Então, eu entendo que a obrigatoriedade seria apenas para participar deste primeiro momento, né? E aí, claro, né, ninguém deve ser obrigado a estar em mediação. Então, depois deste primeiro momento, né, desta primeira reunião, em as partes, ou uma delas, né, em as partes optando por não estar ali, né, dizendo que não querem estar ali, a mediação não deve acontecer, né? Ela só deve acontecer se ambas as partes desejarem estar ali. Então, eu entendo assim, que essa obrigatoriedade se refere ao que nós chamamos de uma pré-mediação, né? De uma reunião de pré-mediação. Então, é isso. Maravilha, isso estaria totalmente alinhado com as normas fundamentais do processo civil que trazem lá no seu bojo a previsão de um compromisso do Estado com a consensualidade, né? E o dever dos atores do processo com com estímulo aos métodos autocompositivos. Sim, exato. Eu entendo dessa forma, né? De que essa obrigatoriedade está exatamente nesse dever, né? Que também é colocado aos juízes, né? Porque o CPC traz, né, como um dever do estímulo à mediação e à conciliação. Ele não fala só de mediação, fala também de conciliação, né? Então, e aí talvez essa obrigatoriedade esteja exatamente neste dever, né? E aí, depois que as partes comparecem, elas podem, depois de estarem cientes, né, do que se trata a mediação, terem condições de forma consciente, né, decidir se querem ou não participar do procedimento. Lembrando que elas podem também, inclusive no meio do procedimento, optarem por não estarem mais ali, né? Então, em qualquer momento da mediação é possível suspendê-la, enfim, né? É possível que ela não continue se uma das partes ali mostrar que não faz mais sentido estar ali, né? Então, o objetivo do legislador foi fomentar a cultura do diálogo, né? Dar uma oportunidade às partes de resolverem o seu conflito por meio da colaboração, né? Bom, e foi necessário aos olhos do legislador esse momento em que é explicado para as pessoas o que se pode esperar de um procedimento autocompositivo, para que elas então possam escolher se sim, se não, ou se talvez. E claro que ao longo do procedimento, se em qualquer momento elas resolverem descontinuar a sua participação, é também uma possibilidade em respeito à autonomia da vontade. Sim, claro, claro, exatamente. Maravilha. Então, Marcela, a lei, né, o Código de Processo, o artigo 334, ele prevê que a audiência, entre aspas, do 334, ela não aconteceria, não seria realizada se ambas as partes manifestassem expressamente o desinteresse na composição, né? O autor na petição inicial e o réu por petição até 10 dias antes, né? Ou pelo menos 10 dias antes da audiência, ou quando o objeto da controvérsia, né, não admitisse autocomposição. E aí eu te pergunto, e na prática, é assim que acontece? Ou tem alguma peculiaridade diferente dessa previsão do CPC? Pois na prática nem sempre, né, acontece o que está previsto em lei, e eu acho que essa é uma das grandes frustrações do aluno, né, de direito, né, perceber que a prática é um pouco diferente daquilo que ele aprende na faculdade, né? Então, por isso que é tão importante também essas discussões, né, que temos aqui, né?
Então, na prática, nem sempre isso acontece, né? O que eu percebo, e minha fala aqui, claro, é dentro de uma vivência pessoal, né? Profissional e pessoal, né? O que eu vejo nas ações nas quais eu atuo é que, normalmente, o juiz ele designa a audiência quando ambas as partes desejam estar em mediação, né? Ou seja, se uma delas disser que não quer estar em mediação, o juiz não designa essa audiência, vamos dizer assim, né? Então, normalmente, os juízes, eles, antes de designarem ou antes de encaminharem o processo, né, para o Sejusc, ele pergunta às partes se gostariam de participar do procedimento, né? E aí, em ambas dizendo que sim, que desejam estar em mediação, o processo é encaminhado, portanto, aí no caso ao Sejusc, ou é designada uma conciliação com o próprio juiz, às vezes, né, ou com o conciliador do juízo, e aí não acontece no Sejusc, acontece na própria sala de audiências, não com o juiz, mas com o conciliador daquele juízo, né? Agora que eu estava me lembrando que eu tive um caso que não é do Tribunal de Justiça do Rio, mas sim, salvo engano, de Santa Catarina, e eu fiquei surpresa porque o juiz designou audiência de conciliação sem que as partes tivessem sequer optado pela mediação ou conciliação, né? No meio do processo, nós já tínhamos apresentado houve, claro, a petição inicial, depois nós nos manifestamos em contestação, houve uma réplica, houve, inclusive, houve manifestação em provas, o juiz pediu para que as partes manifestassem em provas, e aí surge uma decisão, né, na qual o juiz encaminha as partes para uma conciliação. E olha que interessante, quando a gente chega na conciliação, eu descubro que não é conciliação, que é uma mediação. Então, para vocês verem assim que na verdade não existe muito critério, né? Existe sim, né? Vamos ser otimistas. Existe um movimento, né, de estímulo à colaboração, né, de estímulo às práticas colaborativas, né, estímulo aos métodos consensuais de resolução de conflitos, mas o que se vê ainda na prática é que não existe ainda um critério muito bem definido no que diz respeito ao encaminhamento dos casos para a conciliação, para a mediação, quando deve ser encaminhado, quando não deve ser, né? Porque o que a gente vê, pelo menos pela leitura que a gente faz, né, do CPC, e principalmente do artigo 334, que é o artigo que a gente está comentando, né? Se uma das partes deseja estar em mediação, a mediação ou a conciliação, que seja, né, deve ser designada. Né? Mas nem sempre é isso que se vê. Como eu disse, inclusive, quando nenhuma das partes se manifesta no sentido de estar em mediação ou conciliação, o juiz vai lá e determina, né, a realização de uma audiência de conciliação ou de mediação. E eu já tive, inclusive, a oportunidade de, na condição de mediadora, ao perguntar para as partes, né, por que elas estavam ali, quem que teria sido requerente, né, da mediação, a gente se surpreende com elas dizendo que estamos aqui porque o juiz determinou que estivéssemos, né? Então, é isso que acontece na prática. Então, eu já vou te perguntar sobre esse direcionamento para mediação ou para conciliação, mas antes disso eu queria entender o seguinte: o CPC, no artigo 334,
ele prevê que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionável com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Não há, no parágrafo 8º, a menção à mediação. E aí, essa multa também se estenderia à mediação? Não se estenderia? Qual é a sua opinião a respeito? Então, no meu entender, deveria se estender também a mediação, apesar da lei se referir à conciliação, tá? Apenas. E por que isso? No meu entender, esse parágrafo, né, que é o parágrafo 8º, né, do artigo 334, ele está dentro do capítulo 5, que se refere à audiência de conciliação ou de mediação. E aí nós temos o artigo 334 e 12 parágrafos, né? Então, assim, no meu entender, houve entre aspas, erro do legislador. Ele esqueceu de se referir à mediação, né? Por quê? Porque eu tenho esse artigo 334 que fala da mediação e da conciliação lá no caput. Né? No caput do artigo, ele se refere à mediação e à conciliação, né? Então, dentro de uma interpretação sistemática, eu poderia entender que essa multa deveria também ser aplicada aos casos de mediação. E por quê? Né? Porque, se nós pensarmos bem, o não comparecimento injustificado, isso, claro, estou colocando aqui dentro de um entendimento muito particular, né? O não comparecimento injustificado, né? Ele tem uma certa um certo desrespeito, sabe, com a outra parte, né, que esperava participar de uma sessão de mediação. Né? E aí eu coloco um exemplo que eu vivenciei, né, um caso que eu vivenciei. O juiz pediu para que as partes, determinou que as partes se manifestassem se gostariam ou não de estar em mediação, e as duas disseram que sim, que gostariam de estar em mediação. Ela foi designada, e aí, quando fomos para a audiência de mediação, descobrimos, né, que a parte não iria comparecer, que a outra parte não iria comparecer. Isso porque o mediador ligou, como ele não compareceu, ligou para a parte, e a parte disse que tinha pensado melhor e que não tinha mais interesse em estar em mediação. Poxa, isso frustrou demais o meu cliente, né? Sem contar também pelo fato de nós termos nos dirigido até o Sejusc, né? De um mediador estar ali, inclusive, à disposição das partes, né? Ou seja, todo o aparato ali jurisdicional foi colocado à disposição das partes para que aquela audiência de mediação acontecesse. Né? Então, dentro dessa perspectiva, ou seja, uma falta não justificada, né? Porque a lei fala aqui de uma falta injustificada, ou seja, eu posso justificar a falta, né? Então, uma falta não justificada, eu acredito que seja muito pertinente uma multa, né? A imposição de uma multa. Então, essa o meu modo de entender, né? A curiosidade é porque há quem defenda, né, que seria a imposição de uma multa seria, na verdade, uma norma de natureza sancionatória e, portanto, não poderia ser interpretada ampliativamente, né? Então, para a gente, muito interessante essa, essa discussão. De toda forma, o que eu estou entendendo é que, assim, na prática, do seu ponto de vista, os juízes eles confirmam a disponibilidade das pessoas, né? Então, se você confirma o seu interesse, a sua disponibilidade, não comparece nem justifica, né? Acaba que isso gera um atraso no processo que pode causar algum tipo de prejuízo, né? Sim, principalmente quando você é a parte autora, que era o meu caso, né? Em que o autor, ele quer que
normalmente ele quer que o seu caso seja rapidamente resolvido, né? E aí, quando existe uma designação de uma audiência de conciliação ou de mediação, o que acontece, entre aspas, né, é um atraso na resposta jurisdicional, né? Porque se a gente pensar em termos de tempo de processo, as coisas não são tão rápidas assim, porque primeiro o juiz designa, primeiro o juiz determina para que as partes se manifestem se querem ou não estar em mediação. Aí os advogados são intimados. Aí, para além da intimação dos advogados, existe o prazo para que eles possam se manifestar, né? Aí eles se manifestam. Aí esse processo retorna ao juiz, para que o juiz, então, ok, as duas partes querem a mediação ou a conciliação, então há o cartório para designar uma audiência de mediação ou conciliação. Enfim, aí já passou mais de um mês, 2 meses, e aí a audiência só vai ser marcada daqui a 1 mês e meio. Aí eu já perdi 4, 5 meses de processo, né? Para que chegue no dia, a parte diga, olha, né, não quero mais. Né? Enfim, então, assim, em que medida essa parte poderia ser, não sei se punida, não sei se essa é a palavra, mas, assim, advertida, sancionada mesmo, né? Que ela sofre algum tipo de sanção, né? Por esta atitude que não foi colaborativa, porque o próprio CPC, né, diz que as partes, isso é um dos princípios que o novo CPC traz, né? É um dos deveres processuais das partes é o da colaboração, né? E quando uma das partes faz isso, ela não está sendo nem um pouco colaborativa, né? No meu entender. Enfim, é isso. Então, vamos para a questão de o caput do artigo prever audiência de mediação ou conciliação. E aí, Marcela, a gente sabe que o artigo 165 ele prevê, né, quando a mediação é especialmente adequada, quando a conciliação é especialmente adequada. Você acredita que na prática esse encaminhamento pelos juízes ele se dá em consonância com o 165 ou não? Eu acredito que não. Assim, não é da minha. Assim, como eu digo, né? Eu estou aqui respondendo, não estou respondendo baseado numa pesquisa empírica, né? Assim, mas dentro do que eu vivencio como advogada, né? E o que eu percebo é que esse direcionamento ele não é criterioso, ele não segue o que determina o CPC, né? Então, o que acontece normalmente é que os juízes encaminham as partes para aquele método que uma delas indica como mais adequado, né? Então, se eu peço que eu quero mediação, né? O juiz vai e encaminha as partes para a mediação. Mas também, por outro lado, isso pode não acontecer também. Eu posso pedir mediação e o juiz me encaminhar para uma audiência de conciliação, como já aconteceu comigo. Ou vice-versa também, eu pedir conciliação e o juiz me encaminhar para uma mediação. A verdade é que as duas formas de resolução de conflitos, né? Essas duas formas de resolução de conflitos atende a qualquer caso, né? Desde que este caso, claro, possa ser negociável, né? Ou seja, desde que o objeto desta ação, né, seja transacionável. Mas a gente aprende que, e isso é o que caracteriza o tribunal multiportas, vamos assim falar, né, que haverá um método mais adequado para determinados casos, de acordo com as peculiaridades desse caso. Então, para cada caso, eu terei um método mais adequado para resolvê-lo. Né? Então, assim, e é isso que fala, inclusive, a resolução 125 do CNJ, né? Quando eu acredito que essa resolução ela traz, ela é vamos dizer assim, a origem do que a gente tenta fazer aqui, né? Que seria um tribunal multiportas, né? Você encaminhar, né?
encaminhar o caso, né, para o método mais adequado, mas não é isso que a gente vê na prática. Da mesma forma também que o que está na lei, né, é que as partes poderiam também indicar, né, escolher o seu mediador, né? Claro, dentre os mediadores ali judiciais cadastrados, né? Mas também não é isso que acontece, né? Não é dada a oportunidade às partes para que elas escolham o seu mediador, né? Então a gente é encaminhado para mediação e a gente chega lá no dia e existe lá um mediador, uma equipe de mediação, normalmente é um mediador com um co-mediador e os observadores já ali escolhidos, né, pelo próprio Sejusc. Qual seria, do seu ponto de vista, e também de acordo com a legislação, esse critério pelo princípio da adequação, encaminhamento de casos para a mediação, para a conciliação? Como que deveria acontecer na prática, do seu ponto de vista? Bom, como deveria acontecer, é difícil falar, né? Assim, na verdade, a própria lei, né? Ela traz um critério de encaminhamento, né? Podemos dizer assim, né? Ela diz que os casos em que casos que casos das partes, né, que tenham um vínculo anterior serão encaminhadas para a mediação, e os casos que não tenham que não tenham um vínculo anterior, ou seja, casos em que existe uma relação pontual, né, seriam encaminhados para a conciliação. A própria lei ela traz esse critério, né? Então a gente tem um critério já definido em lei, né? Mas o que a gente vê na prática, isso não acontece, né? E assim, quem deveria encaminhar, quem deveria fazer essa triagem, vamos assim dizer, né? Aonde é que eu entendo que deveria ser no Sejusc, né? Assim, normalmente chega ali no Sejusc e o próprio Sejusc vai fazer o encaminhamento, mediação, conciliação. Agora, por outro lado, também não vejo problema da própria parte dizer para onde ela quer ir, né? Eu posso querer que o meu caso seja encaminhado à conciliação, mesmo que talvez o meu caso fosse melhor resolvido pela pela conciliação. Falei mediação, agora perdi, né? Enfim, Falou eu pela... posso escolher estar em mediação, mas talvez a conciliação fosse o melhor método para o meu caso, ou vice-versa, eu escolho a conciliação, mas a mediação é o melhor método para o meu caso. Mas aí é uma questão também como a gente aprende, né? Da autonomia da vontade. Eu tenho liberdade para escolher o método que eu acho que seja o melhor para resolvê-lo. Da mesma forma que eu também posso simplesmente dizer, olha, eu não quero fazer acordo, né? Eu quero que um juiz decida. E Então, eu vê se... tenho, né? Desculpa, Samanta, pode Não, falar. imagina, eu que te interrompi. Então, vê se a gente pode dizer assim, na verdade, a lei prevê que relações continuadas no tempo tendem a se beneficiar mais da mediação, relações mais efêmeras, mais pontuais, tendem a se beneficiar mais da conciliação. O mediador, ele estimula as pessoas a chegarem às suas conclusões por elas mesmas, e o conciliador pode e deve sugerir possibilidades de encaminhamento, né? A lei também prevê que as partes podem, de comum acordo, escolher um mediador, que pode ou não estar cadastrado no tribunal, né? Então, do seu ponto de vista, a partir dessas referências, do 165, do 168, o caso deveria ser encaminhado ao Sejusc, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e o Sejusc é que deveria fazer esse direcionamento, inclusive dando às pessoas, aos jurisdicionados, a oportunidade de escolher algum dos mediadores ou cadastrados, ou, se preferirem alguém não cadastrado,
Mas aí como seria? Porque, na verdade, se a escolha se der em relação a mediadores cadastrados, a mediação se realiza no Sejusc. Mas e se os jurisdicionados escolhem um mediador não cadastrado? Então, essa é uma questão, porque em algum momento, não me lembro quando, o tribunal chegou a cadastrar câmaras, né? E câmaras, eu digo câmaras privadas de mediação, né? Então, essas câmaras, elas deveriam, eu poderia escolher estas câmaras, né, para que elas pudessem, então, né, atender ao meu caso, né, e fazer a mediação, mas eu sei que houve esse cadastramento das câmaras, né, e, salvo engano, essas câmaras, para serem cadastradas, deveriam ter dentro lá dos seus mediadores, né, cadastrados, eles deveriam também ser, salvo engano, mediadores judiciais ou terem feito a capacitação em mediação no tribunal. Havia, eu acho que alguma exigência nesse sentido, mas, enfim, esse cadastramento foi feito, mas eu, como advogada, nunca fui convidada, né, a poder escolher também uma dessas câmaras privadas para assumir, vamos dizer assim, né, a mediação do meu caso, por exemplo. Né? Então, existe isso, ou seja, existe o cadastramento, acredito também que exista uma lista de mediadores judiciais, né, e extra, mas que também tem que ser, ou seja, salvo engano, o mediador judicial, o mediador extra, né, ele tem que ser também mediador judicial, tem que estar cadastrado como mediador judicial, né, para poder. Não tem, não? Isso para mediação no Sejusc, porque No Sejusc. vamos pensar que os advogados conversem e os advogados peticionem conjuntamente pedindo a suspensão do processo para que o caso seja encaminhado, o caso, assim, que a suspensão do processo até que uma mediação extrajudicial aconteça num escritório de um mediador ad hoc ou numa câmara privada de mediação. Ah, não, aí sim. Então, vamos lá, porque eu acho que eu entendi errado, então. O que acontece? Eu posso me valer dos mediadores judiciais, né? A princípio, então eles teriam ali um cadastro de mediadores judiciais que, de acordo com a lei, eu poderia escolher, tá? Assim como também câmaras privadas, né, de mediação, né? Cadastradas também no tribunal. Mas eu também posso optar por pedir, como você bem falou, por pedir a suspensão do processo, dizendo ao juiz que a suspensão se deve pelo fato de estarmos tentando a transação e buscarmos fora uma câmara privada, tá? Ou um mediador ad hoc, que não precisaria estar cadastrado no tribunal como mediador judicial. E aí o que acontece? Nesse caso, eu conseguiria um acordo, tá, em mediação. Esse acordo seria levado à homologação para o juiz, né? Independentemente, ou seja, no final das contas, pouco importa para esse juiz como nós chegamos a esse consenso, se foi por meio de mediação, por meio de uma câmara privada de mediação, por meio de um mediador ad hoc ou por meio de negociação entre os advogados, negociação direta, né? E aí, então, a gente consegue esse acordo e a gente leva esse acordo à homologação. Então, é possível também fazer isso, né? Mas, para mim, a grande questão que se coloca é que essa parte da lei que permite, né, as partes escolher o mediador judicial ou a câmara privada que está ali cadastrada no tribunal, isso não acontece, pelo menos eu nunca fui convidada tanto, né, a escolher o mediador judicial. Nunca fui. Não sei se algum colega já teve a oportunidade
de passar por essa experiência, mas eu nunca, apesar de estar na lei. Por falar em advogado, Marcela, conta para mim, a participação dos advogados na mediação judicial, né, na mediação com processo em curso, né, ela é obrigatória. Advogados, defensores públicos, enfim, né? Quais seriam, do seu ponto de vista, as atribuições do mediador ou do conciliador e quais seriam as atribuições dos advogados, defensores públicos em meio a essa abordagem autocompositiva ou essa audiência, como chama a lei? Então, primeiro, assim, é a gente entender o papel do mediador e do conciliador é, na, na, na condução desse procedimento, né? Então, a gente tem o mediador, que ele, ao conduzir o procedimento de mediação, ele atua como um facilitador do diálogo, né? No caso, estimulando as partes, né, a que tenham uma postura empática, no que diz respeito ao outro, né, estimulando a escuta ativa, né, facilitando, portanto, a comunicação. E, por outro lado, a gente tem o conciliador, que na verdade, o conciliador ele tem um objetivo mais direto, né? A intenção do conciliador é encontrar o acordo, é conseguir o acordo, né? Enquanto que o mediador não, o mediador ele é uma pessoa, ele é um terceiro imparcial que tem por objetivo facilitar o diálogo, né? Esse é o objetivo dele, né? E é claro, por meio da facilitação do diálogo, facilitação da comunicação, o acordo pode ser algo viável, né? Ele pode acontecer, né? Já o conciliador não, né? O conciliador ele tem por objetivo buscar o acordo, tanto é que é dado a ele a oportunidade, inclusive, de sugerir, né? Enfim, então a gente tem aí as atribuições do mediador e do conciliador, que apesar, né, de serem essas pessoas, esses terceiros imparciais, né, que conduzem esses procedimentos, eles não podem esquecer que existe também o advogado, né? O advogado e ou defensor público, que também tem um papel muito importante nesses procedimentos, né? O advogado e o defensor, eles aparecem como assessores das partes, né? E principalmente, não só como seus assessores jurídicos, mas também com um papel muito importante de preparar essas pessoas para estarem ali, né? Num espaço de diálogo. Por quê? Porque a parte, normalmente, ela está acostumada a um outro tipo de gestão dos seus conflitos, né? Ela espera que alguém fale por elas, né? E nesses procedimentos a voz é delas. Então o advogado ele precisa preparar essas pessoas para estarem ali, né? E estando ali também com a intenção de colaboração, né? Quer dizer, o advogado, se ele estimula os seus clientes, e defensores também, né? Se ele estimula os seus clientes a estarem ali dentro de com uma intenção colaborativa, né? Ou seja, quando os advogados legitimam o procedimento, ele funciona melhor, né? E aí, e isso até eu aprendi com você, Samantha, assim, que na verdade é muito lindo, podemos dizer assim, quando mediadores e advogados ou defensores formam uma equipe, né? E trabalham juntos para que aquilo funcione. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu Se é gosto mais muito de pensar, Marcela, que assim, o mediador, na qualidade de facilitador do diálogo, né, ele vai criar uma ambiência favorável, ele vai lembrar aquelas pessoas que uma depende da outra
para testar o potencial da mesa de negociação mediada, ou Sim. seja, por meio da colaboração, que é a postura mais estratégica, né, nesses casos em que há uma relação de interdependência, por meio da colaboração, eles vão, digamos, enfrentar juntos os desafios, aproveitar as oportunidades, identificar em que medida a sinergia, a mutualidade, a inteligência coletiva, a complementaridade oferece para eles um resultado que possa satisfazer suficientemente os interesses, né? Sim. É claro que também, como facilitador do diálogo, o mediador pode e deve, né, fazer aquelas traduções em tempo real, né? Sejam as redefinições com conotação positiva, mas também aquelas traduções. Ouvir uma posição, devolvi um interesse, né? Ouvir uma acusação, devolvi uma preocupação. Ouvir o relato de uma inadequação, tentei identificar quais são as necessidades desatendidas, né? Então, o mediador ajuda as pessoas a terem uma escuta proativa, a serem curiosas, tentarem alcançar, né, qual foi a vivência fático-emocional do outro lado, né? E depois disso, compartilhar com o outro lado qual foi a sua vivência fático-emocional. Não numa lógica de convencimento, de quem está certo, quem está errado, quem está falando a verdade, quem está falando mentira, quem tem ou não tem razão ou direito. Muito mais numa lógica resolutiva, né? E o mediador também pode, claro, em meio a tudo isso, até já dissemos isso de alguma maneira, chamar atenção para as necessidades e para os interesses, né? Depois, na fase mais negocial, tudo isso, né, é mais comunicacional. Ambiência, comunicação propriamente, identificação do que é importante para um lado e para o outro lado. Quando a gente entra numa fase mais negocial da mediação, de criar opções, né, de depois avaliar essas opções, depois identificar se as opções legitimadas por ambos os lados fazem ou não sentido, se forem consideradas em termos comparativos com o que cada um dos lados poderia dar conta sozinho, né, pela sua mera proatividade, independentemente do engajamento do outro, ou seja, quais eram as alternativas fora da mesa, e depois como que se encaminha para um determinado compromisso, né, que possa garantir sustentabilidade àquele acordo. Eu fico aqui me perguntando se essa fase mais negocial, né, que passa por criação de opções, avaliação ou checagem da legitimidade dessas opções, comparação com as alternativas fora da mesa e depois elaboração de um compromisso, todas essas fases são muito mais da seara do advogado do que do mediador, né? Então, assim, essa complementaridade, ela faz 100% de sentido, né? Ela é como se houvesse uma espécie de condução do procedimento que começa muito na figura do mediador e em algum momento é como se o mediador em algum momento passasse o bastão para os advogados. Claro que ele vai estar sempre ali disponível. Claro que ele, se houver uma palavra mal colocada, ele vai fazer uma tradução, né? Claro que se houver a necessidade de lembrar a todos que primeiro a gente cria, para depois a gente avaliar e só depois decidir, ele está ali, né? Mas o protagonismo técnico do procedimento faz sentido que ele passe de uma mão para outras, né? Na medida em que haja, porque aqueles mediandos eles já celebraram incontáveis acordos, né? Até que finalmente houve ali algum tipo de desgaste na relação, a comunicação ficou truncada e eles deixaram de ter essa capacidade. Ora, na medida em que a comunicação foi facilitada, né? A capacidade negocial dos medianos, ela em alguma medida é resgatada, né? E aí os advogados têm um lugar muito central, não sei, essa é a minha compreensão, pelo menos. Eu também entendo, eu entendo, inclusive, né, que o advogado, ele, nessa fase, principalmente na fase do brainstorming, né, na fase da criação de opções, talvez eles sejam primordiais e super necessários
porque eles estão fora, eles estão olhando o conflito, né, de fora. E, às vezes, esse olhar de fora faz toda a diferença quando da procura de alternativas, de possibilidades para a solução daquele conflito. Porque, às vezes, as partes, por estarem emocionalmente envolvidas, né, naquele conflito, elas têm dificuldades até de criar opções de benefício mútuo mesmo. É muito difícil, né? Porque criar opção de benefício mútuo exige uma postura empática. Então, ou seja, antes de criarmos soluções de benefício mútuo, o mediador precisa primeiro estimular a empatia, né? Porque eu não consigo criar soluções de benefício mútuo se eu não olho o outro. Como é que eu vou fazer isso, né? Se eu não tiver minimamente uma postura empática, né, com relação ao outro. Então, e às vezes o advogado ele consegue fazer isso com mais facilidade, né? Lembrando que o advogado não é o mediador, ou seja, enquanto o mediador não pode sugerir, o advogado pode sugerir, né? Ele pode e deve até, né, trazer ali sugestões de resolução do problema, né? Então, eu acredito que o advogado nessa fase é de uma extrema importância, sabe? E o mediador precisa legitimar, né, essa participação do advogado na mediação, né? E principalmente é dever ético do mediador, inclusive, se certificar, claro, isso numa situação em que eu não tenho a obrigatoriedade da participação do advogado na mediação, né, como a gente encontra nas mediações, na mediação judicial, mas até em contextos de mediação extra, ou seja, nesses contextos nos quais eu não tenho a obrigatoriedade da participação do advogado, o mediador tem o dever ético, né, de antes de finalizar o procedimento, né, com a assinatura do acordo, vamos dizer assim, né, que ele tem o dever ético de orientar as partes a que busquem os seus advogados, né, para que eles possam analisar aquele acordo, né, ou seja, quem garante as margens legais do acordo é o advogado. É o advogado, é o defensor público, é ele quem vai garantir as margens legais, não é o mediador. Porque o mediador não é assim, o mediador pode até ser advogado na sua profissão de origem, mas ali mediando, ele não pode dizer o que é lícito e o que não é, o que é permitido por lei ou o que não é. Né? Então, se o mediador ele percebe que existe, por exemplo, uma alternativa sendo colocada à mesa que talvez seja ilícita ou que seja inexequível, ele não pode dizer isso para a parte. Ele vai ter que dizer, olha, eu acho melhor vocês buscarem os seus respectivos advogados para que eles analisem a licitude né, dessas cláusulas que vocês estão construindo, né, ou se elas são exequíveis, enfim. Então, existe aí um dever ético, né, do mediador quanto a aconselhar, né, vamos dizer assim, a que as partes busquem a assessoria jurídica. Né? Claro, dentro dos contextos de mediação extra, mas aqui é só para exemplificar o quanto a participação do advogado é importante, do advogado e do defensor, né, no caso. Como é importante. Você dizia, né? Os advogados precisam legitimar a mediação e o mediador. Depois você disse, o mediador precisa legitimar Sim, os advogados. Em que isso. medida não é sistêmico, né? Se Exato. o mediador não legitima os advogados não legitimam a mediação nem o mediador, ou nem o mediador nem a mediação, e acaba que aquele procedimento fica desacreditado pelo jurisdicionado, porque, afinal de contas, a principal referência de confiança do jurisdicionado obviamente, o advogado, né? Sim, sim. E a No gente até mais, fala que, desculpa só interromper, mas só para não imagina. perder aqui o fio do pensamento, mas a gente até diz que o advogado é a rede de pertinência, não é? Porque, assim, é mais uma voz,
né? O mediando, né? Ele tem várias vozes, né? Que podem, de certa medida, influenciar ali, né, na sua tomada de decisão. E uma dessas vozes é a voz do advogado, né? Ele é rede de pertinência, então o mediador ele tem que trazer esse advogado para dentro do processo, do procedimento, né? Então, senão não funciona, não vai funcionar. E você acha, Marcela, que tem alguma forma, por exemplo, na arbitragem, né, negociam-se os procedimentos. Será que na mediação é uma possibilidade, por exemplo, mesmo na mediação judicial, de um mediador chamar os advogados para negociar o procedimento, para formar com eles, né, em alguma medida, claro, caso a caso, customizado, né, de forma customizada, mas uma equipe colaborativa de profissionais que vão ali se complementar na condução de um procedimento para voltado à satisfação dos interesses de ambas as partes? Sim, acredito, eu acho que isso é super possível e eu acho que está que se coaduna completamente aos princípios da própria mediação, né? Você negociar procedimento é possível também em mediação. É claro que existem, por exemplo, existem algumas regras basilares em mediação, é, como como o respeito à outra parte, né? Enquanto um fala, o outro escuta, né? O cuidado com o próprio vocabulário, né? Ou seja, o incentivo a uma comunicação não violenta, né? Eu acho que isso faz parte do procedimento dialógico, assim, vamos dizer, né? Mas regras procedimentais, eu acredito que possam ser, sim, negociadas entre advogados e mediadores. E as partes também, claro, né? As partes também participam dessa negociação dos procedimentos. Não vejo, assim, não vejo óbice, não vejo proibição para isso. Eu gosto muito de pensar numa espécie de pré-mediação dividida em dois momentos. Um primeiro momento entre os profissionais, para que eles possam se organizar enquanto uma equipe que vai, claro, por funções diferentes, que se complementam, potencializar as chances de êxito do procedimento, da abordagem dialogal, né? E depois, um segundo momento que inclui também os mediandos, né? Que inclui também os jurisdicionados. E aí, quando de todo isso não é possível, né? Que haja, depois da reunião de pré-mediação, um momento, que pode ser até em outro dia, mas entre a pré-mediação e o início dos trabalhos de mediação, entre os profissionais, para que eles possam realmente se organizar em termos procedimentais. Conta Sim. para mim, Marcela, você falou de preparação, né? A gente sabe que o segredo dessas metodologias autocompositivas passa fortemente pela preparação, né? Como que os profissionais do direito, né, como que os advogados, os defensores públicos podem preparar os mediandos em potencial para participarem de uma abordagem dialogal? Então, acho que a primeira questão assim a ser falada é que é muito comum as pessoas, os advogados, enfim, regra geral, né, eles trabalham muito intuitivamente, sabe? Assim, eles é como se negociar fosse algo intuitivo, né? Que a gente sabe que não é. Existem procedimentos, existem regras, existem técnicas de negociação, existem técnicas de comunicação. Então, o advogado que, que deseja trabalhar com essa área, né, da negociação, da mediação, da conciliação, enfim, né, ele primeiro precisa estudar, né, ele precisa conhecer dessas técnicas, ele precisa conhecer das técnicas de negociação, das técnicas de comunicação, da comunicação não violenta, enfim, porque a preparação do seu cliente passa por aí.
ele vai explicar para o seu cliente, né, o que é estar neste espaço de diálogo, né? Como se portar neste espaço de diálogo. Né? Lembrando, eu sempre gosto de dizer, né, que eu entendo que o advogado é uma das peças mais importantes do fomento a essa cultura da colaboração, né? A gente fala de cultura da paz, né? Enfim, por que eu entendo isso? Por que eu entendo isso? Porque o advogado é o primeiro filtro pelo qual passa o conflito, né? Isso quer dizer o quê? Que quando eu vivencio uma situação de ofensa ao meu direito, a um direito meu, né, que eu entendo que eu tenha, né? Quando eu tenho um direito meu ofendido, né, ou ameaçado de lesão, né, que eu faço claro, dentro de um Estado democrático de direito, né? Não vou fazer justiça pelas próprias mãos, né? Eu vou buscar um advogado. É a primeira pessoa que eu busco, é o advogado. Eu não vou buscar o mediador, porque eu não conheço o mediador, né? Eu não tenho essa cultura. Então, eu busco quem? Eu busco o advogado. Então, o advogado, é quem vai dizer para essa pessoa que existem muitas formas de resolver o conflito dele, né? O judiciário, mas também outras, como a mediação, a negociação, a conciliação, né? Então, para além disso, esse advogado, quando o seu cliente, então, opta por estar em mediação, né, ou conciliação, enfim, ele precisa preparar esse cliente, mas não preparar no sentido de prepará-lo a saber usar as armas necessárias para sair bem. Não, não é isso, né? A preparação realmente ela passa por esta nova forma de enxergar o conflito, né? É, Passa por ensinar, vamos dizer, entre aspas, né, esse cliente a como estar ali, né? Como se portar, quais as técnicas que provavelmente ele vai precisar usar também nesse contexto. Né? Então, eu acho que é muito isso, né? Quer dizer, preparar o cliente é explicar para ele o que é esse método, o que se espera desse método, principalmente porque ele pode achar estranho, é que neste tipo de resolução de conflitos, com a mediação, quem tem a voz é o cliente. Então, o cliente ele está acostumado a que o advogado fale por ele, né? E ali não, naquele espaço, quem fala é ele. É claro que o advogado pode falar também, mas a voz é do cliente, né? Então o advogado ele precisa explicar isso para o seu cliente para que ele saiba onde ele está, né? E isso naturalmente vai facilitar, vamos dizer assim, a vida do mediador, né? Quando o cliente já está ali preparado, ele já está ali ciente do que ele vai encontrar, né? Quer dizer, você acha que, por exemplo, se o advogado lembra o cliente que para se pelo menos considerar a possibilidade, né, de um encaminhamento consensual, o cliente depende do outro lado, assim como o outro lado depende dele, né? Portanto, qualquer possibilidade de um encaminhamento consensual vai depender da satisfação dos interesses de parte a parte, né? E isso vai passar, evidentemente, pela lógica da colaboração, né? Se o advogado ajuda o cliente a entender que a vivência dele é singular, mas a vivência do outro também e a gente vai precisar compreender como se deram as diferentes percepções, as diferentes perspectivas naquele determinado contexto conflitivo, para que a gente tenha mais informação e a gente possa identificar quais são os interesses, quais são as necessidades de parte a parte. Se o advogado já tiver feito toda essa preparação, né, talvez essa fase inicial da mediação, que tem mais essa natureza comunicativa, ela flua de uma forma ainda mais eficiente. E aí chega-se no momento, né,
tão esperado do brainstorming ou de se criar, né, opções que possam, em potencial, satisfazer os interesses, que possam, em potencial, que possam ser consideradas coerentes, razoáveis, proporcionais, éticas, justas por ambos os lados, né? E aí a gente tem aí um resultado possível daquela mesa de negociação que pode ou não ser assumido como um compromisso de parte a parte, né? Concordo, mas para além disso também, o advogado ele é importante para manter o cliente estimulado, né? Quer dizer, o que eu quero dizer durante o processo de mediação, né? O advogado ele tem que estar ali incentivando o cliente a estar ali, né? Estimulando ele, né, a continuar no procedimento, claro, desde que aquilo faça sentido também para o seu cliente, né? Porque é normal que os mediandos, né, durante o procedimento de mediação, eles às vezes fiquem um pouco desestimulados, eles têm a percepção errada de que não está andando, né? Isso é muito comum. Pô, não está acontecendo nada, já estamos aqui há 2 meses em negociação e nada andou. Né? Mas aí a gente tem que lembrá-lo que sim, que andou muito, né? Porque eles esquecem dos microacordos que eles vão fazendo no curso do procedimento. Né? Então é importante que o advogado esteja ali, sempre lembrando ele, né, do que foi conquistado até então. Né? Agora, é claro, e isso é algo que eu trago como uma experiência, né, que eu adquiri e que aqui eu compartilho. O advogado ele acaba ficando numa situação muito delicada também, né, quando está como assessor jurídico do seu cliente numa mediação, enfim, numa conciliação, né? Porque o cliente ele acha que o advogado tem que defendê-lo, né? E aí, quando esse advogado começa a se mostrar muito colaborativo, tem algumas pessoas que começam a achar que o advogado não está mais defendendo os interesses dele, né? Tá olhando muito para o outro, né? E não está olhando para mim. Eu já passei por isso, né? Por clientes que questionaram a minha o meu papel de advogada num procedimento colaborativo. Para vocês verem os obstáculos pelos quais a gente tem que passar, né? Também nesses procedimentos como advogado, como advogada, né? Porque não é da nossa cultura. Então, a gente tem que lembrar para os nossos clientes que nós estamos ali, sim, na defesa dos interesses dele. Nós vamos defender os interesses dos nossos clientes, né? Mas que, enfim, a defesa dos interesses dele também passa pelo olhar pelo outro, né? Pelo olhar que a gente... Pelo olhar do outro, né? Quer dizer, é uma outra forma de resolução de conflitos, né? Que as partes não estão acostumadas e que a gente vai ter que... O advogado tem que ter esse jogo de cintura, tem que ir conversando com o advogado. Agora, também tem que ter sensibilidade para perceber quando o cliente não quer mais estar ali. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente trabalha com mediação, com conciliação, a gente fica muito maravilhada, né, com o procedimento. E isso às vezes pode nos cegar também quanto em que medida aquilo está fazendo sentido para os nossos clientes, porque para a gente aquele caso pode ser perfeito para estar ali em mediação, mas quando o cliente não quer, não tem jeito, ele não quer, a gente vai sentir muito, vai pedir licença e vai sair, né? Que eu digo, sair do procedimento de mediação ou de conciliação, né? Então, ainda tem isso, né? Nós ainda temos que lidar com isso, né? Em sermos sensíveis aos desejos dos nossos clientes, né? Com a vontade deles de estarem ali ou não. Então, isso também é muito difícil, sabe, de se lidar.
Eu mais gosto muito efetividade. dessa sua forma de colocar. Na verdade, na mediação, o foco é nos interesses, né? Exato, Nos interesses do seu cliente. Só que para você conseguir que aquele procedimento se desenrole e alcance um determinado resultado que possa ser satisfatório aos interesses do seu cliente, isso vai necessariamente passar por também satisfazer os interesses do outro exato, lado, senão o outro lado não firma o compromisso, né? Aí exatamente. o cliente pode te perguntar, mas doutora, e os meus direitos? Então, os direitos, eles, na verdade, têm a ver com a alternativa fora da mesa, né? Se eu vou. Se a gente não chegar num acordo que satisfaça suficientemente os interesses do cliente, se eventualmente os direitos do cliente forem melhores do que aquilo que se pode alcançar na mesa de negociação mediada, aí volta-se para o processo adversarial e vamos deixar o juiz decidir. Se eu considero que meu cliente tem uma situação jurídica de vantagem e tempo, custo, risco e desgaste não são questões, ou são questões administráveis, vamos deixar o juiz decidir, né? Agora, lembrando que, e aí tem tudo a ver com desgaste, né? Lembrando que, eventualmente, soluções consensuadas preservam mais e melhor os relacionamentos, né? E esse é sempre um interesse num contexto de relações continuadas, Sim, né? sim. Em que medida a gente quer ter razão ou ter a nossa razão validada, ou ter a razão do nosso cliente validada, e aí depois aquela decisão judicial não consegue ser cumprida, né? Você vai precisar de novo recorrer ao judiciário em razão de uma em razão do fato de que a outra parte está absolutamente irresignada, né? Se há um desequilíbrio aos olhos da outra parte, né? Em que medida essa pessoa não vai aproveitar a primeira oportunidade para tentar reequilibrar e aí a tendência é ir demais para o outro lado. O que eu estou Sim. dizendo? Eu não, eu sou muito contrária à ideia de que acordos importam em concessões recíprocas. Eu não acredito nisso. Para mim, há algumas concessões necessárias. A Sim. primeira concessão necessária é a sua escuta, curiosa, Uhum. interessada em relação ao que está vindo do outro. A segunda concessão necessária é você deixar de lado a sua idealização, a forma como você imaginou originalmente resolver aquele problema, ou seja, a sua posição. A gente vai tentar entender quais são os interesses por trás das posições e aí sim, criativamente tentar encontrar caminhos que possam ser considerados legítimos por ambos os lados, né? Mas concessão de mérito eu particularmente não gosto. Assim, para mim, o que você pode fazer num contexto de mediação é se eu tenho algo que vale muito para o outro lado e custa muito pouco para mim, se o outro tem algo que vale muito para mim e custa muito pouco para ele, pela mutualidade a gente pode fazer trocas, mas não concessões, né? Não Sim. abrir mão de alguma coisa que é muito importante para mim, a não ser que a situação jurídica do seu cliente seja de franca desvantagem. Aí realmente alguma natureza de concessão vai acabar precisando ser feita ou você não vai conseguir desdobrar para um acordo que possa ser validado pelo outro lado. Sim, concordo, concordo Tudo com. isso precisa ser muito considerado, né, nessa fase preparatória entre o advogado e o cliente. Olha, realisticamente, a gente está ou não numa situação jurídica de vantagem, né? É, Se a gente insiste num procedimento adversarial, a gente vai ou não colocar em risco a qualidade, a rigidez do relacionamento, né? uhum, Num uhum. contexto negocial, o que de melhor a gente conseguiria? Será que não vale a pena investir algumas fichas para pelo menos testar essa mesa de negociação mediada? Enfim, muitas reflexões bem importantes, E né? lembrando, quer dizer, tudo isso que você traz, né, dentro, é claro, dentro de um contexto, por exemplo, de conflito familiar, né, que a gente sabe que existe muita emoção, essa
racionalidade, às vezes é muito difícil, ou seja, você traz isso tudo para o seu cliente, né? Mas ele não consegue racionalizar dessa forma. Ele está muito ali envolvido emocionalmente, né? E a gente traz todas as ponderações racionais, né? E ele, sabe, não sai da sua posição, ele não consegue enxergar outras alternativas, e aí não tem jeito, você não tem outra alternativa que não judicializar aquela demanda, né? Por mais que você explique para ele, né, todas essas questões. Então, quem atua com direito de família, né, principalmente, e sucessões também, em algumas demandas específicas, tem que saber lidar com isso, né? E, enfim, isso é, como eu falei no início, né, ser muito sensível para ver, né, até que ponto você está, às vezes, forçando a barra do acordo, por você entender que para aquele caso seria o melhor. Às vezes mas o seu cliente não quer. E aí não tem jeito, né? Aproveitando essa sua fala, e eu fecho, é a minha última pergunta, eu fecho o nosso episódio com essa indagação. Como é que que paralelos você traçaria entre o 334 e o 694, né? O 334 que fala do procedimento comum e o 694 que fala dessas abordagens dialogais em contextos de ações de família. Então, né, o capítulo que fala sobre as ações de família, né, no CPC, ele traz, a gente lendo, né, os artigos, né, a gente percebe que a mediação e a conciliação acaba sendo um procedimento, acaba sendo uma fase obrigatória dessas ações, né, independentemente se as partes desejam, optam ou não por estar ou em mediação e conciliação, que é o que a gente vê no procedimento comum. Né? No procedimento comum, eu, como autora, posso optar em estar em mediação, ou ambos podem, como nós vimos, né, e conversamos logo no início do nosso encontro aqui, né, que, de acordo com o 334, não haveria mediação, quer dizer, a mediação só não aconteceria, né, se ambos desejassem não estar em mediação, né? Ou seja, em um deles optando em estar, a audiência seria designada. Não é isso que a gente vê nas ações de família, né? Dentro do que o legislador ali entendeu, né, como procedimento dessas ações. Ou seja, sempre haverá a designação de uma audiência de mediação e ou de conciliação pelo advogado, pelo juiz, independentemente da opção, né, das partes optarem por estar nesses contextos de diálogo. Né? Então, eu acredito que a maior diferença seja essa. Né? E a legislação processual prevê expressamente a multidisciplinaridade, né, em contextos de ações de família, o que é um ganho também, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, principalmente, e aí, nesse caso, quer dizer, para além dessa previsão, né, no sentido de trazer outros olhares, né, para o conflito familiar, né, ou seja, não ficar só o olhar jurídico, né, e aí eu posso pensar em mediadores, eu posso pensar em psicólogos, eu posso pensar em assistentes sociais, né, mas eu acredito que quando a lei também traz esse olhar multidisciplinar, né, ele também traz isso para litígios, né? Obviamente, né? Quando a gente tem um litígio, aí a gente precisa do olhar do psicólogo, do assistente social, como auxiliares do juiz, para fins de resolver aquela demanda, né? Mas, sem sombra de dúvida, quando ele fala, né? Quando o legislador diz que esses conflitos também serão vistos
por outros olhares, né, a gente também pode chegar à conclusão de que ele se refere aí também aos mediadores, né? Sim, porque ele fala Como... a lei fala em todos os esforços serão Sim. envidados, né, na intenção de proporcionar, de alcançar a autocomposição, inclusive se valendo de profissionais outros. Marcela, foi uma alegria, foi um prazer imenso estar com você nesse nosso episódio, que a gente possa ter outras tantas oportunidades de interlocuções tão leves e tão ricas como a de hoje. Eu que agradeço a oportunidade novamente, foi um prazer e eu espero ter contribuído um pouco, né, para os estudos da mediação, né, principalmente para aquelas pessoas que desejam, né, desejam participar e desejam trabalhar com essa área, né, de atuação. Maravilha. Muito obrigada, Marcela. Por nada, eu que agradeço.